Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que eu vejo muitas pessoas tendo dúvidas, falando algumas coisas sem conhecer realmente como funciona, para que serve, o quão importante é controlar e conhecer o pH do seu aquário. Muita gente, às vezes eu chego e vejo falando assim, o que eu faço para acidificar o meu pH? O que eu faço para alcalinizar o meu pH? Meu pH está 8, eu quero que ele fique 6,6. Meu pH está 6,8, eu quero que ele fique 8. O que eu faço? Pessoal, é muito importante a gente saber que o pH no aquário, ele tem uma função muito importante e ele influi diretamente na biologia do aquário, ok? Então assim, vou explicar para vocês ao longo do vídeo quais as funções do pH, como ele afeta o seu aquário, para vocês tomarem cuidado antes de chegar e falar meu pH vai ser tal, meu pH vai ser X, vai ser Y, para vocês não terem dor de cabeça. Bom, pessoal, o que acontece? O pH, ele é uma escala que vai de 0 a 12, se eu não me engano o máximo é 12, onde o 0 é extremamente ácido e o 12 é extremamente alcalino, oleoso, por assim dizer, ok? Normalmente, o pH do aquário a gente mantém 7 como neutro, 7,2 para cima como alcalino, ou seja, 7,2, 7,4, e conforme vai subindo vai ficando mais alcalino ou oleoso, por assim dizer. E para baixo de 7, 6,8, 6,6 vai ficando mais ácido. Só que o que muitas pessoas não sabem é que conforme o pH sobe ou ele desce, isso influi diretamente na biologia do seu aquário, na amônia do seu aquário e até mesmo no desenvolvimento e crescimento dos seus peixes. Como assim, Michael? Peixes como, por exemplo, ampulária e alguns ciclídeos americanos e africanos não aguentam pHs muito ácidos. Então o que acontece? Se o pH começar a baixar muito, isso vai prejudicar o organismo dele e o desenvolvimento desse animal. A ampulária, por exemplo, se o pH ficar abaixo de 6,8, a concha dela começa a se desfazer. Por que isso acontece? Bom, o cálcio e o carbonato, que são substâncias químicas, é o que influi diretamente no pH. Então, quanto maior o nível de cálcio e carbonato no aquário, mais alto o pH fica. E quanto menor os níveis de cálcio e carbonato no aquário, menor o pH fica. Tanto é que, às vezes, para subir o nosso pH, a gente usa aragonita, que é concha moída, e a concha é feita de quê? De cálcio. Ou a dolomita, que é um minério extremamente calcário, rico em cal e carbonato, que também vai elevar o pH do nosso aquário. Então, se a ampulária, para manter a concha dela, ela precisa de cálcio e tem baixo teor de cálcio no aquário porque está ácido, isso vai prejudicar ela, ok? Então, assim, muito importante na hora da gente pensar no pH do nosso aquário, a gente pensar no tipo de peixe que a gente tem e como esse pH vai influenciar diretamente nele. Bom, talvez você pense assim, o peixe que eu tenho ele é extremamente resistente, ele aguenta um pH de 6,8 a 7,6. Então existem peixes que você pode escolher se você vai manter ele no pH ácido, neutro ou alcalino, porque para ele não tem diferença nenhuma, ele pode ficar em qualquer faixa de pH dessa média de 6,6 a 7,6, por exemplo. Um exemplo desses peixes que aguenta essa grande variação de pH, por exemplo, é a molinésia. É um peixe extremamente resistente e que aguenta essa faixa de levemente ácido para alcalino. E dentre outros peixes que eu não vou ficar citando um por um, que aguentam essa variação de pH. Mas pessoal, qual é a vantagem do pH alcalino e qual a desvantagem dele? Bom, vou começar falando do pH ácido. O pH ácido, pessoal, ele inibe a proliferação de micro-organismos. Ou seja, quando o nosso pH está abaixo de 7, quanto mais ácido ele fica, mais difícil é para o desenvolvimento de vida no aquário, por assim dizer. Então, micro-organismos como os germes, fungos, parasitas e bactérias têm dificuldade para se desenvolver e se reproduzir num pH ácido. Tanto é que em aquários de pH ácido, os peixes até podem ficar doentes, mas é mais difícil deles ficarem doentes num pH ácido do que num pH alcalino. Então o pH ácido tem essa vantagem, ele
dificulta o aparecimento de doenças no aquário. Mas, como o pH ácido dificulta o aparecimento de vida, ele também dificulta a proliferação e crescimento da vida boa. O que é a vida boa no aquário? São as bactérias nitrogenadas, nitrificante e denitrificante. O que essas bactérias fazem? Elas vão transformar a sujeira do seu peixe e os dejetos tóxicos que vêm dessa sujeira, como o gás amônia, que pode matar o seu peixe, em algo inofensivo. Então, quanto mais bichinhos desse você tiver no seu aquário, melhor a qualidade da água. Só que no pH ácido, elas têm um pouco mais de dificuldade de estar se desenvolvendo, crescendo e se reproduzindo, porque o pH é ácido. Mas não se preocupe. O pH ácido, ele transforma a amônia livre em amônia ionizada. Sabia disso? Qual a diferença de amônia livre para ionizada? A amônia livre, ela é tóxica para os peixes porque ela é facilmente absorvida pelo organismo. Aí cai no organismo do peixe, ele começa a se intoxicar com ela e acaba morrendo. Já a amônia ionizada, ela não é absorvida pelo peixe facilmente. Então, os níveis dela podem subir sem causar grandes prejuízos para os peixes. Então, vantagem do pH ácido: dificuldade de aparecer doenças, parasitas e micro-organismos. Dificulta isso, tá? Não significa que não vai ter, mas é mais difícil. Ajuda a controlar a amônia, porque ela se torna menos tóxica no pH ácido, porque se transforma de amônia livre, que é má, para amônia ionizada, que é inofensiva, ok? E desvantagem: não é todo peixe que aguenta esse tipo de pH, certos invertebrados de água doce não comportam o pH ácido, assim como alguns peixes, e também dificulta o desenvolvimento das bactérias boas do aquário. Agora vamos lá, pH alcalino. Quais as vantagens e desvantagens do pH alcalino? Bom, o pH alcalino, levemente alcalino, ele aguenta uma grande variedade de peixes. É difícil você encontrar um peixe que não aguente o pH levemente alcalino, um peixe que não viva nesse tipo de pH. Então você tem um vasto leque de escolha de peixes que você pode manter no pH levemente alcalino. Ele também, por ser levemente alcalino, ele facilita a proliferação e crescimento de micro-organismos como aquelas bactérias boas. Então, num pH de 7,6, eu tenho muito mais bactérias boas, as bactérias que vão tirar a sujeirinha e toxina do seu aquário, do que num pH de 6,8. pH 7,6, bastante bactéria boa, pH 6,6, pouca bactéria boa, porque elas têm dificuldade de se desenvolver. Também o pH 7,6, ele tem algumas desvantagens. O pH 7,2, 7,4, que é alcalino. Quais são as desvantagens? Assim como ele facilita o desenvolvimento de micro-organismos bons, também facilita o desenvolvimento de micro-organismos ruins. Então, bactérias, fungos e outros protozoários têm mais facilidade de se desenvolver num pH alto do que num pH ácido. A amônia também se torna mais tóxica conforme o pH sobe, porque a amônia ionizada se transforma em amônia livre. Aí você pensa assim, mas Maicon, qual que é o perigo do pH? Por que eu devo me preocupar com o pH? Se o meu pH está 6,6, 7,8, o que tem a ver? Qual o problema? Por que eu devo me preocupar com isso? Minha amônia está zerada, meu nitrito está zerado, está tranquilo, está de boa? Não é bem assim, pessoal. Muitas pessoas eu vejo que faz só o teste de nitrito e o teste de amônia e não dá muita bola para o teste de pH. Existem alguns perigos nisso. Por exemplo, se o seu pH, vamos imaginar duas situações. Primeira, seu pH está 6,6 e ele, subiu para 7,6. O que vai acontecer aí? Bom, primeiro, você vai ter bastante amônia livre, que a amônia ionizada vai começar a se transformar em amônia livre. Nisso, você não tem bactérias o suficiente para consumir essa amônia, porque lembra que no pH ácido ela tem dificuldade de se desenvolver? E, dependendo do peixe que você tem, ele vai começar a ter dificuldade de nada, vai ficar meio desconfortável, pode até parar de comer, porque essa mudança brusca de pH pode afetar o organismo do animal e pode até prejudicar o seu desenvolvimento, porque existem peixes que não vivem em pH alcalino. Agora, Maicon, se meu pH está 7,6, está alcalino, está bom,
ele cai para 6,6. O que acontece? Bom, pessoal, perigoso também. Primeiro impacto vai ser na biologia boa do seu aquário. Muitas bactérias boas podem morrer, ou até mesmo a maioria, tipo 90% das suas bactérias boas podem morrer nessa mudança brusca de pH alcalino para ácido. Isso pode fazer com que elas morram e você perca grande parte da sua biologia. Então você vai ter um impacto muito grande, pode acabar tendo surtos de amônia e prejudicar os seus peixes. Também o pH ácido para alguns tipos de peixes, como a gente já falou, não é compatível com a vida e desenvolvimento dele. O peixe vai começar a mudar de cor, vai ficar com uma tonalidade mais clara, vai ficar parado no fundo do aquário, vai parar de comer e posteriormente pode acabar morrendo. Então assim, tem que tomar cuidado, o pH não pode cair muito rápido e nem subir muito rápido, isso tem que ser gradativo. Ah, mas Michael, como é que eu faço para manter meu pH? Talvez você se pergunte isso. Bom, pessoal, eu vejo muita gente falando de bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, até mesmo cal virgem. Não é essa maneira de manter o seu pH. Claro, numa situação de emergência, você pode até usar alguma dessas técnicas, mas eu, Michael, não recomendo. O que você deve fazer? Qual que é a melhor maneira de você manter o seu pH? Aragonita e dolomita. Lembra que a gente falou lá no começo do vídeo que são rochas e conchas moídas que liberam substâncias na água que vão fazer subir o pH? Esses materiais são ideais para manter o seu pH estabilizado. Mas, Michael, eu quero manter meu pH ácido. Por que eu vou usar esse trem aí se eu quero manter meu pH ácido? Porque tudo tem limite, pessoal. O seu pH não pode ficar extremamente ácido. Ele não pode cair, por exemplo, para 6,2, 6,4. Às vezes, muito ácido também faz mal. Também prejudica os seus animais. Então, ele pode ficar ácido, mas ele tem que manter um certo nível de acidez. E o que vai definir se ele vai manter esse nível é a dolomita e a aragonita. Como que a gente usa esse produto no aquário, pessoal? 1 kg para cada 200 litros de água. Se você tiver muito peixe, mais peixes do que o comum, ou se você quiser manter um pH mais alto, você põe mais de 1 kg, tá? Eu aconselho você pôr ele dentro de uma bag, um saquinho. Por quê? Esses produtos, depois de um tempo, criam uma espécie de limbo em volta deles. E se você não lavar na água corrente, ele perde sua função, porque esse limbo obstrui a parte externa do produto e impede com que ele libere substâncias que vão manter ou até elevar o pH da sua água, ok? Então, tanto é que quando eu vou lavar aqui em casa, sai uma água que parece leite, de tão limboso que ele fica, tão denso que fica esse limbo. Então, põe dentro de um saquinho. Também, o que acontece? Ah, meu pH está subindo muito e eu quero deixar ele ácido, mas coloquei 1 kg de aragonita e meu pH está subindo mais do que eu queria. Tira um pouco, tira 250 gramas, tira 300 gramas, até você chegar no nível que vai manter estabilizado naquilo que você quer. Ah, meu pH não está subindo bastante, Michael. Ele está 7, eu quero que suba mais. Põe mais 200 gramas, 300 gramas e vai aumentando até você chegar no resultado desejado, tá? No outro vídeo, pessoal, eu fiz um teste com 2 marcas diferentes de teste de pH. Eu notei que uma marca meio baratinha aí que muita gente usa dá uma oscilação de 0,2 para baixo. Então, por exemplo, se você faz um teste de pH e nele deu 7, num teste de pH da M-Breda, por exemplo, de qualidade, seu pH na verdade está 6,8, até mesmo 6,6. No outro vídeo eu vou trazer esse teste mostrando para vocês, que é um alerta aí para vocês ficarem espertos que o barato sai caro. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha sido de utilidade. Se você tem alguma dúvida, não tem problema, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!